Observe por um instante aquele pequeno recipiente de água benta que você guarda em casa. Talvez ele esteja sobre um móvel, perto da porta de entrada, ou até mesmo guardado em uma gaveta. Muitos acreditam que apenas tê-lo já é suficiente para garantir proteção espiritual. Mas será que estamos realmente utilizando esse dom da igreja da maneira correta? Será que não estamos, sem perceber, bloqueando as bênçãos que tanto pedimos? Essa reflexão não é nova. Ao longo da história, vários pastores e líderes espirituais lembraram que a água benta não deve ser tratada como um simples objeto de devoção, mas como um sacramental poderoso. Ela foi instituída para nos preparar para receber a graça de Deus e para nos acompanhar em todos os momentos do cotidiano. Quando esquecemos disso, acabamos deixando de lado um escudo espiritual que poderia transformar o ambiente da nossa casa e fortalecer nossa família. Imagine a cena: você segura nas mãos uma chave que pode abrir portas de proteção, paz e bênçãos. Essa chave está ao seu alcance todos os dias, mas por descuido ou falta de entendimento, permanece inutilizada, esquecida num canto. É exatamente isso que acontece quando mantemos a água benta apenas como um símbolo bonito, mas não a utilizamos com fé e intenção. Muitos lares católicos no Brasil e em outros países da América Latina possuem uma garrafinha de água benta recebida na paróquia. Às vezes ela é guardada com carinho, até mesmo com devoção, mas sem o uso frequente que a tradição da igreja recomenda. É como ter uma lâmpada, mas nunca acendê-la em meio à escuridão. O resultado é que enfrentamos tensões familiares, noites mal dormidas, sensações de angústia ou até um peso espiritual dentro de casa, sem perceber que Deus já nos deu um instrumento para nos ajudar. Ao longo de sua vida pastoral, muitos santos e sacerdotes ensinaram que a água benta carrega uma força muito maior do que imaginamos. Ela é um sinal concreto da bênção de Deus, capaz de nos recordar do batismo, de nos purificar das pequenas faltas do dia a dia e de afastar influências negativas. Mas essa força depende do uso correto, acompanhado de fé e oração. Sem isso, não passa de água comum. Hoje quero convidar você a mergulhar comigo nesse tema e descobrir como transformar a prática simples do uso da água benta em um hábito capaz de renovar o ambiente do seu lar. Vamos falar sobre os erros mais comuns que muitos de nós cometemos e como corrigi-los, para que possamos experimentar de fato a paz e a proteção prometidas. Talvez você esteja se perguntando: será que isso faz mesmo diferença? Será que não é exagero? Pense em quantas vezes você já desejou um lar mais harmonioso, noites de sono mais tranquilas para os seus filhos, ou simplesmente um ambiente mais leve, sem aquele peso inexplicável que às vezes sentimos. Pois saiba, a água benta, usada com fé, pode ser o canal que Deus utiliza para responder a esses anseios. O objetivo aqui não é apresentar superstições nem fórmulas mágicas. A igreja nos ensina que os sacramentais não funcionam como talismãs, mas como sinais que nos remetem à graça divina. Eles só têm eficácia quando são acompanhados pela fé viva do cristão. É por isso que tantas vezes guardamos sacramentais em casa, mas não sentimos mudança alguma, porque não os usamos do modo correto, nem com a disposição interior necessária. Neste vídeo, vamos percorrer juntos 6 erros comuns relacionados à água benta e aprender o caminho para transformar essa prática em uma bênção constante para a sua família. Quero que você escute cada ponto com atenção, porque pode ser que justamente ali esteja a resposta que você tanto espera. E para começar esse percurso de fé, quero fazer um convite. Se você já tem água benta em casa, escreva agora mesmo nos comentários: Senhor, proteja meu lar. Esse gesto simples já é uma forma de declarar publicamente sua fé e sua decisão
de abrir espaço para a proteção de Deus na sua vida. Prepare seu coração, porque o que vamos compartilhar pode mudar profundamente a atmosfera do seu lar. A água benta não é apenas uma tradição, mas um presente da igreja para que possamos experimentar o cuidado amoroso de Deus todos os dias. Ao final dessa caminhada, você terá não apenas mais conhecimento, mas também passos concretos para que sua casa se torne um verdadeiro santuário de paz, bênção e proteção. Está pronto para descobrir o que muitos desconhecem? Então vamos juntos. Para compreender a profundidade da água benta, precisamos dar um passo atrás e recordar o que a igreja nos ensina sobre os sacramentais. Diferente dos sacramentos que foram instituídos por Cristo e comunicam diretamente a graça divina, como o batismo, a Eucaristia ou a confissão, os sacramentais são sinais sagrados instituídos pela Igreja. Eles não conferem graça do mesmo modo que os sacramentos, mas preparam o coração para recebê-la e santificam os momentos do nosso dia a dia. A água benta é talvez o sacramental mais conhecido e difundido em todo o mundo católico. Desde os primeiros séculos do cristianismo, a água era usada como sinal de purificação e libertação. Basta lembrar que o próprio Cristo foi batizado no Rio Jordão e a partir daí a água passou a ser um símbolo constante de renascimento espiritual. Quando um sacerdote abençoa a água, ele a destina a ser um canal da presença e da proteção de Deus. É importante frisar que não existe nada de mágico nesse ato. O que confere sentido e poder à água benta é a oração da igreja e a fé do fiel. Quando você mergulha os dedos na água benta ao entrar na igreja e faz o sinal da cruz, você está renovando sua lembrança do batismo. Está reafirmando que pertence a Cristo, que foi lavado no sangue do Cordeiro e que deseja viver segundo essa fé. No contexto das nossas casas, a água benta torna-se um elo entre o sagrado e o cotidiano. Quando aspergimos nossos ambientes com fé, pedimos a Deus que purifique não apenas o espaço físico, mas também o espiritual, dissipando tensões, afastando influências negativas e trazendo serenidade. Na cultura brasileira e também na hispânica, não é raro encontrar famílias que mantêm fontes ou pequenas garrafinhas de água benta próximas da entrada da casa. Esse gesto, muitas vezes herdado de gerações passadas, revela uma fé simples, mais profunda, a convicção de que o lar precisa ser protegido e consagrado diariamente ao Senhor. Contudo, sem o uso regular e consciente, esse sinal corre o risco de se transformar apenas em uma peça de decoração religiosa. Outro detalhe essencial é que a água benta não está restrita a momentos de medo ou a situações de emergência espiritual. Usá-la somente quando sentimos algo estranho em casa é limitar sua finalidade. A igreja recomenda que ela seja parte de uma rotina de oração e devoção. É como a luz de uma vela. Não serve apenas para quando há escuridão, mas pode iluminar continuamente, criando um ambiente de paz. Também devemos recordar que além da bênção inicial feita pelo sacerdote, a eficácia da água benta está ligada à intenção de quem a utiliza. Quando você faz o sinal da cruz ou asperge um cômodo da casa, precisa colocar nisso a sua fé, a sua entrega, o seu pedido de proteção. Sem isso não passa de um gesto vazio. Um ponto pouco lembrado, mas muito importante, é que a água benta também carrega um valor comunitário. Não é apenas para o uso individual. Quando usada em família, cria um elo espiritual que fortalece os laços entre todos. Imagine pais abençoando seus filhos antes de dormir, ou filhos lembrando os pais de usar a água benta ao iniciar o dia. Pequenos gestos que, unidos, constroem um lar espiritualmente sólido. Além disso, a água benta conecta a nossa vida doméstica à vida litúrgica da igreja. O que experimentamos no templo, ao entrar e sair, podemos levar para dentro de casa. Assim,
nosso lar se transforma em extensão da igreja, um espaço onde a graça circula e a presença de Deus se torna palpável. Portanto, antes mesmo de entrarmos nos erros mais comuns, é fundamental compreender essa base. A água benta é um sinal vivo da fé, que nos acompanha desde o batismo e nos lembra diariamente que não caminhamos sozinhos. Ela é ponte entre o sagrado e o cotidiano, entre o altar da igreja e a mesa da família. Se quisermos experimentar plenamente seus frutos, precisamos tratá-la não como objeto qualquer, mas como um presente da igreja, um dom que deve ser respeitado, utilizado e valorizado. Só assim estaremos prontos para identificar e corrigir os equívocos mais frequentes que muitos de nós cometemos. E é justamente sobre o primeiro desses erros que vamos refletir a seguir. O primeiro erro, e talvez o mais comum que muitos de nós cometemos, é guardar a água benta em casa sem usá-la regularmente. É algo que acontece com frequência. Recebemos a água benta na paróquia, enchemos um frasco bonito, colocamos em algum canto da casa e ela fica ali esquecida, pegando poeira. Às vezes até lembramos dela em momentos de crise, quando alguém está doente, quando sentimos medo ou quando há alguma tensão no lar. Mas na maior parte do tempo, a garrafinha permanece intocada, como se fosse apenas um enfeite religioso. O problema é que dessa forma deixamos de lado um recurso espiritual valioso, capaz de renovar continuamente a atmosfera da nossa casa. Imagine que você tivesse em mãos um escudo de proteção, forte o suficiente para afastar influências negativas e para trazer paz ao coração. Agora imagine que esse escudo ficasse guardado no armário, sendo usado apenas de vez em quando. Faz sentido? É exatamente o que acontece quando não usamos a água benta de forma constante. Na vida espiritual, a proteção não deve ser esporádica. Não se trata de ligar uma luz só quando percebemos a escuridão. É preciso manter a chama acesa para que a escuridão nem sequer tenha espaço. Assim também acontece com a água benta. Seu uso deve ser contínuo, diário, como parte da rotina de quem deseja viver sob a proteção de Deus. Muitos sacerdotes e diretores espirituais recomendam um gesto simples: aspergir a casa com água benta pela manhã, ao acordar, e à noite, antes de dormir. São momentos chave do dia. Pela manhã pedimos ao Senhor que nos acompanhe em todas as atividades, protegendo-nos das tentações e dificuldades. À noite, entregamos a Ele tudo o que vivemos, pedindo descanso em paz e afastando todo o peso espiritual acumulado. Esse hábito, além de proteger, educa o coração. Ele nos lembra diariamente que não estamos sozinhos, que dependemos da graça divina e que a nossa casa é lugar sagrado. Um lar abençoado não se constrói apenas com paredes firmes e móveis bonitos, mas com gestos espirituais que marcam a presença de Deus em cada detalhe. Talvez você pense, mas eu não tenho tempo para isso. A verdade é que não se trata de um ritual demorado. Em poucos minutos, você pode percorrer os principais cômodos da casa, aspergir a água benta enquanto reza o Pai Nosso ou a Ave Maria e entregar o ambiente ao Senhor. Se preferir praticidade, pode até colocar a água benta em um borrifador. O importante é a constância, não a sofisticação. Lembre-se, na espiritualidade a constância vale mais do que a intensidade. Não adianta usar muita água benta em um único dia de crise se nos esquecemos dela durante semanas ou meses. É muito mais eficaz usar um pouco todos os dias com fé e intenção. Muitas famílias que adotaram esse hábito testemunham mudanças reais. Lares antes marcados por discussões se tornaram mais tranquilos. Crianças que sofriam com pesadelos passaram a dormir melhor. Até mesmo animais domésticos ficaram mais calmos. Tudo isso não é mágica, mas fruto da fé e da bênção que Deus concede através desse sacramental. Se você se reconhece nesse erro de ter a água benta, mas não usar,
Lá hoje é o momento ideal para mudar. Não espere uma situação de urgência para se lembrar dela. Comece hoje mesmo, ao final do dia, antes de deitar, pegue a água benta, faça o sinal da cruz e confie a sua noite ao Senhor. Amanhã de manhã repita o gesto pedindo proteção para o novo dia. Pouco a pouco, você vai perceber como o ambiente da sua casa se transforma. A água benta não foi feita para ficar parada. Ela é um presente vivo da igreja que precisa ser usado com fé para cumprir sua missão. Não deixe que o descuido ou a pressa roubem de você essa oportunidade de graça. No próximo passo, vamos falar sobre um segundo erro muito comum. Usar a água benta de forma mecânica, sem oração nem intenção. O segundo erro, infelizmente muito frequente, é usar a água benta como se fosse um simples ritual mecânico, sem oração nem intenção verdadeira. Muitas pessoas acabam borrifando a casa com água benta como quem borrifa um aromatizador de ambiente. Fazem o gesto rápido, automático, sem sequer se lembrar do sentido profundo que esse sacramental carrega. Mas a verdade é simples. A força da água benta não está no líquido em si, mas na fé de quem a usa e na bênção da igreja que a acompanha. Sem fé, sem oração, o gesto perde grande parte do seu significado. É como enviar uma carta sem escrever nada dentro do envelope. O envelope existe, mas não carrega mensagem alguma. A igreja sempre ensinou que os sacramentais são sinais que despertam a fé, que nos lembram da presença de Deus e que nos abrem ao agir do Espírito Santo. Quando usamos a água benta sem intenção, sem oração, sem fé, estamos reduzindo um dom espiritual a um ato vazio. Pense por um instante. Você já fez o sinal da cruz com a água benta sem sequer refletir sobre o que estava dizendo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas palavras acompanhadas do gesto são uma proclamação de fé e proteção. Cada vez que fazemos esse ato, nos revestimos espiritualmente da presença da Trindade. Se for feito de forma mecânica, perde-se essa consciência. O mesmo acontece ao aspergir a casa. Não basta molhar paredes e objetos, é preciso invocar o Senhor, pedir a proteção dos anjos, consagrar cada espaço. Um simples: Senhor, abençoa este lar e afasta daqui todo o mal, já é suficiente para dar ao gesto sentido e poder espiritual. Vários santos e pregadores ao longo da história reforçaram esse ponto. Eles lembravam que a oração não precisa ser longa ou rebuscada, mas deve nascer do coração. É a intenção sincera que abre espaço para a graça de Deus agir. Um exemplo prático: uma mãe, ao abençoar o quarto dos filhos com água benta, pode dizer em voz alta: Senhor, protege estas crianças durante a noite, que os anjos do céu estejam ao redor delas e que nenhum mal tenha poder sobre este lugar. Esse pequeno gesto, feito com fé, transforma a atmosfera do quarto e transmite segurança espiritual às crianças. Outro exemplo: ao entrar em casa depois de um dia difícil, o pai de família pode fazer o sinal da cruz com água benta na porta e rezar: Jesus, abençoa este lar, que toda angústia fique do lado de fora e que a tua paz reine aqui dentro. Essas palavras simples, acompanhadas de fé, fazem toda a diferença. Não podemos tratar a água benta como um amuleto, porque ela não é isso. Ela não é superstição nem mágica. É um sacramental, um sinal que precisa ser unido à oração e à fé. É dessa união que brota sua eficácia espiritual. Portanto, ao usar a água benta, não se apresse. Dedique alguns segundos para recolher o coração, respirar fundo e rezar. Pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria ou mesmo uma oração espontânea nas suas próprias palavras. O importante é que você esteja consciente do que está pedindo e crendo que Deus está presente naquele gesto. A partir de hoje, cada vez que for usar a água benta, lembre-se, não é apenas um borrifo de água, é uma declaração de fé, um convite para que o Espírito Santo habite no seu lar,
uma proteção contra toda influência que não vem de Deus. E se até agora você se reconheceu nesse erro, a boa notícia é que a mudança é simples. Comece hoje mesmo, pegue a água benta, faça o sinal da cruz e diga: Senhor, que esta água seja para mim sinal do teu amor e da tua proteção, purifica este lugar e enche-o da tua paz. Esse gesto, quando repetido com fé, vai transformar sua rotina e sua casa. No próximo ponto, vamos refletir sobre outro equívoco que muitos cometem: esquecer de se abençoar primeiro, antes mesmo de abençoar o lar. O terceiro erro comum é esquecer de se abençoar antes de abençoar a casa. Muitas pessoas se lembram de aspergir os cômodos, de proteger portas e janelas, mas se esquecem de que o primeiro templo de Deus é o próprio corpo e a própria alma. Se a pessoa que conduz a bênção não se coloca sob a proteção divina, de que adianta proteger as paredes? Esse é um ponto muito enfatizado na espiritualidade cristã. Nós somos templos vivos do Espírito Santo. O lar é importante, mas a primeira morada que Deus deseja habitar é o coração de cada filho e filha. Por isso, antes de abençoar o ambiente externo, é essencial abençoar a si mesmo. O gesto é simples, mas profundo. Molhe a ponta dos dedos na água benta e faça o sinal da cruz sobre si mesmo, rezando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse ato não deve ser apressado nem automático. É como vestir uma armadura espiritual antes de enfrentar o dia. Assim como um soldado não vai para a batalha desprotegido, nós também não deveríamos começar nossas tarefas ou encerrar o dia sem essa proteção invisível. Muitos testemunhos ao redor do mundo mostram como essa prática traz resultados concretos. Uma jovem no México relatou que sofria com ansiedade e pensamentos intrusivos todas as noites. Ao adotar o hábito de se abençoar diariamente com água benta, ela começou a sentir paz interior e até sua saúde emocional melhorou. Pequenos gestos, quando feitos com fé, produzem grandes mudanças. No Brasil, não são poucos os relatos de pessoas que, ao se lembrarem de se abençoar antes de sair de casa, experimentaram mais serenidade no trabalho, mais paciência no trânsito, mais equilíbrio diante dos problemas. Isso não significa que a água benta funciona como uma espécie de talismã, mas sim que o gesto desperta a fé e nos recorda da presença protetora de Deus. Esse hábito também é muito valioso para crianças e adolescentes. Ensinar os filhos a fazer o sinal da cruz com água benta ao acordar e antes de dormir é oferecer a eles uma ferramenta de proteção espiritual para toda a vida. Muitas vezes os pequenos ainda não têm a maturidade de rezar longamente, mas conseguem compreender a importância desse gesto. Além de protegê-los, fortalece o vínculo familiar e gera confiança. Outro detalhe importante: essa prática não precisa estar restrita à rotina diária em casa. Sempre que você se sentir fragilizado, tentado ou prestes a enfrentar uma situação difícil, pode usar a água benta para se abençoar. Antes de uma prova, de uma entrevista de emprego, de uma viagem ou até no momento de uma enfermidade, o ato de traçar sobre si o sinal da cruz é um lembrete de que você não está sozinho, mas sustentado pela força de Deus. Talvez alguém se pergunte: mas isso não é exagero? Não. É uma expressão de fé concreta, que une o corpo, a mente e o espírito em um único movimento. É reconhecer que precisamos da graça divina não apenas em momentos de desespero, mas em todos os instantes da vida. Portanto, a partir de hoje, faça desse hábito uma prioridade. Abençoe-se primeiro, depois abençoe o lar. Assim como não adianta limpar apenas a casa se o coração continua carregado, também não faz sentido proteger paredes enquanto a pessoa permanece desprotegida espiritualmente. No próximo ponto vamos abordar outro equívoco comum: esquecer de proteger as entradas da casa, portas e janelas, que são verdadeiros pontos de vulnerabilidade espiritual. O quarto erro que muitos cometem
é não proteger devidamente as entradas da casa, portas e janelas. Esses pontos que marcam a fronteira entre o interior do lar e o mundo exterior são como portões espirituais. Se ficam desprotegidos, tornam-se passagens abertas para influências negativas. Pense comigo, de que adianta blindar os cômodos internos se a porta principal continua aberta? Do mesmo modo, na vida espiritual, se não consagramos e protegemos as entradas, estamos deixando brechas para que aquilo que não vem de Deus atravesse facilmente nossos limites. Os antigos padres da igreja já recordavam que o lar é como uma fortaleza espiritual. E toda fortaleza precisa ter seus portões bem guardados. As portas e janelas, pela sua natureza de passagem, devem ser seladas com oração e fé. Como fazer isso na prática? Uma vez por semana, pegue a água benta e trace o sinal da cruz sobre cada porta e cada janela principal da sua casa. Enquanto realiza o gesto, reze com fé: Senhor, que esta entrada seja lugar de bênção, que por esta porta só entrem a paz, a alegria e o amor, que nenhuma força contrária ao teu Espírito tenha permissão de atravessá-la. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É um ato simples, mas carregado de significado. Você não apenas consagra a entrada, como também declara em voz alta que sua casa pertence a Deus. Muitas famílias testemunham mudanças reais depois de adotar essa prática. Há relatos de casas que antes tinham constante clima de brigas e após a bênção regular das portas passaram a experimentar mais harmonia. Em outros lares, os moradores relatam que visitas que antes traziam um peso ou inquietação já não conseguiam causar o mesmo desconforto. Isso acontece porque a bênção cria um selo espiritual invisível. Outra tradição que pode ser incorporada é a bênção da porta principal em ocasiões especiais, como no início de cada mês ou em festas litúrgicas importantes. Em várias comunidades é comum escrever com giz abençoado sobre a entrada as letras C mais M mais B acompanhadas do ano, lembrando os nomes dos reis magos, Caspar, Melchior e Baltassar, e a frase Christus mansionem benedicati, Cristo abençoe esta casa. É um sinal visível da proteção de Cristo sobre o lar. Não se trata de superstição, mas de um testemunho público de fé. Cada vez que a família ou um visitante cruza a porta, é recordado de que aquela casa é um espaço consagrado. É importante também não esquecer as janelas. Muitas vezes ignoradas, elas também são pontos de entrada. Ao abençoá-las, podemos rezar: Senhor, que por esta janela entre apenas a luz do teu amor. Que todo olhar de inveja, toda palavra de maldição ou toda energia negativa seja impedida de atravessar este espaço. Esses gestos repetidos com fé transformam o lar em um verdadeiro refúgio espiritual. Lembre-se, proteger as entradas da casa é como colocar guardiões espirituais em cada passagem. Não é exagero, é prevenção, é zelar pelo ambiente em que sua família vive, dorme, conversa e cresce. No próximo ponto, vamos refletir sobre outro detalhe essencial que muitos esquecem: a importância de abençoar o leito de descanso, o lugar onde passamos horas vulneráveis durante o sono. O quinto erro que muitas pessoas cometem sem perceber é não abençoar a própria cama antes de dormir. O leito é o espaço em que passamos longas horas todos os dias em estado de repouso e vulnerabilidade. Enquanto dormimos, nosso corpo descansa, mas o espírito permanece desperto e sensível. É justamente nesse momento que estamos mais abertos, tanto para a graça de Deus, quanto para perturbações espirituais. Quantas vezes já ouvimos relatos de pessoas que sofrem com insônia, pesadelos constantes, ou acordam com uma sensação de peso e inquietação? Muitos tentam resolver com medicamentos, trocando o colchão ou mudando a posição do quarto. Mas, na verdade,
o problema pode ter uma raiz espiritual. Pop Léo XIV lembrava em suas reflexões que a noite é o campo onde as batalhas invisíveis se intensificam. Não é por acaso que tantas pessoas relatam ataques espirituais justamente durante o sono. Se a cama não é consagrada, torna-se um espaço vulnerável. O gesto de abençoar o leito é simples. Antes de deitar-se, borrife algumas gotas de água benta sobre o travesseiro, os lençóis e o espaço ao redor da cama. Enquanto faz isso, reze com fé. Senhor, consagra este lugar de descanso. Envia teus anjos para que me guardem durante a noite, que nenhum mal me perturbe, que meu coração seja purificado e que eu acorde renovado em corpo, mente e espírito. Amém. Esse pequeno ritual, repetido diariamente, transforma completamente a qualidade do sono. Há inúmeros testemunhos de pessoas que, depois de começar a abençoar a cama, deixaram de ter pesadelos, recuperaram noites tranquilas e acordaram mais dispostas. Um caso marcante é o de Miguel, um jovem que sofria há meses com sonhos perturbadores. Sua família tentou de tudo, médicos, psicólogos, mudanças na alimentação. Nada adiantava. Foi então que sua avó lhe ensinou a benzer a cama com água benta e rezar uma Ave Maria antes de dormir. Para surpresa de todos, os pesadelos desapareceram em poucos dias. Miguel mesmo dizia: quando esqueço de benzer a cama, sinto a diferença. É como se a noite ficasse pesada novamente. Além da paz durante o sono, essa prática fortalece a intimidade com Deus. O momento de deitar-se passa a ser também um momento de entrega espiritual. Não é apenas descansar o corpo, mas confiar o espírito ao Criador. Outro detalhe poderoso é ensinar essa prática às crianças. Quantos pequenos sofrem com terrores noturnos e medos inexplicáveis? Quando os pais aspergem a cama dos filhos com água benta e rezam junto com eles, o lar inteiro se fortalece. A criança não apenas dorme melhor, como cresce com a consciência de que Deus está ao seu lado em todos os momentos. E lembre-se, essa prática não substitui os cuidados humanos, como boa higiene do sono ou consultas médicas quando necessárias, mas acrescenta uma dimensão espiritual essencial que muitas vezes é esquecida. O leito é lugar de descanso, mas também pode se tornar altar de encontro com Deus. Ao deitar-se cada noite, faça desse instante uma oração silenciosa. Senhor, acolhe meu sono como oferta, que eu me levante amanhã mais perto da tua vontade. No próximo ponto, vamos refletir sobre outro erro grave. Não proteger com água benta os mais vulneráveis da casa, crianças, idosos e enfermos, que precisam ainda mais do amparo espiritual diário. O sexto erro, talvez o mais grave de todos, é não proteger com água benta os mais vulneráveis da família, crianças, idosos e enfermos. Justamente aqueles que mais precisam de defesa espiritual são muitas vezes esquecidos nos rituais de bênção. Pop Léo XIV lembrava constantemente que as crianças são como esponjas espirituais, absorvem facilmente o que está ao seu redor, tanto bom quanto ruim. Os idosos, pela fragilidade física, e os doentes, pela condição de sofrimento, também ficam espiritualmente mais expostos. São corações que necessitam de cuidado especial. Muitos pais rezam pelos filhos, mas se esquecem de abençoá-los diretamente. Muitos filhos rezam pelos pais idosos, mas não estendem o gesto concreto da proteção. É como pedir a chuva, mas deixar o guarda-chuva fechado. A prática é simples e poderosa. Antes de dormir, molhe a ponta dos dedos na água benta e trace o sinal da cruz na testa dos seus filhos, dos seus pais ou de quem estiver enfermo em casa. Enquanto faz isso,
reze em voz baixa. Que o Senhor te abençoe e te proteja, que os anjos guardem o teu sono e que nenhuma força contrária tenha poder sobre ti. Esse pequeno gesto gera efeitos profundos. Não apenas protege espiritualmente, mas também transmite afeto, cuidado e segurança emocional. Quantas crianças, ao receberem a bênção dos pais, adormecem tranquilas, sentindo-se envolvidas pelo amor humano e divino? Quantos idosos se sentem valorizados e consolados ao perceberem que ainda são alvo de carinho e oração? Um testemunho marcante é o de Maria, uma avó que tinha uma neta de 6 anos atormentada por terrores noturnos. A menina acordava gritando, dizendo ver sombras no quarto. Médicos diziam que era comum para a idade, mas Maria, com fé simples, começou a abençoar a neta todas as noites com água benta. Em apenas 3 dias, os pesadelos desapareceram. Desde então a menina passou a pedir: vovó, não esqueça minha bênção antes de eu dormir. Também há relatos de famílias em que os idosos, após receberem a bênção regularmente, encontraram mais serenidade diante da dor e da solidão. O gesto funciona como remédio para a alma. Essa prática é tão poderosa porque une 3 dimensões: espiritual, sela a pessoa com a proteção de Deus; afetiva, fortalece os laços familiares; psicológica, transmite paz interior e segurança. E aqui está uma verdade importante: não é preciso ser um super católico para realizar essa bênção. Qualquer batizado pode fazer lá. A eficácia não está na perfeição de quem abençoa, mas na fé sincera e na bênção que a igreja já colocou sobre a água. Portanto, não deixe os mais frágeis desprotegidos. Faça da bênção com água benta um hábito diário em sua casa. Torne esse momento parte da rotina da família. É um ato de amor que ultrapassa gerações. No próximo ponto, veremos algo ainda mais profundo: as mudanças reais que começam a acontecer no lar e na vida quando a água benta é usada corretamente. Paz, harmonia, saúde e renovação espiritual. Quando começamos a usar a água benta de forma correta, algo extraordinário começa a acontecer. As transformações espirituais tornam-se visíveis na vida cotidiana. Não se trata de mágica, mas do fruto da graça de Deus agindo por meio da fé e da constância. A primeira mudança percebida em muitos lares é a paz interior. As tensões parecem diminuir, as discussões se tornam menos frequentes e o ambiente fica mais leve. É como se um peso invisível fosse retirado das paredes da casa. Papa Léo XIV dizia que a água benta purifica o ambiente espiritual da mesma forma que o vento dispersa as nuvens carregadas. Outro efeito visível é a melhora no descanso. Pessoas que sofriam de insônia relatam começar a dormir com mais tranquilidade. Crianças que antes tinham pesadelos passam a ter noites de sono serenas. Isso ocorre porque durante o repouso, o coração encontra um espaço protegido pela bênção. São muitos os testemunhos de famílias que dizem: desde que começamos a usar a água benta antes de dormir, a casa inteira descansa melhor. Também há relatos de cura emocional e até física. Claro, a água benta não substitui médicos ou tratamentos, mas quando usada com fé, fortalece o espírito e o corpo acompanha. Pessoas ansiosas relatam sentir mais calma. Quem vivia estressado passa a reagir com mais equilíbrio. Em alguns casos, doenças que estavam ligadas a fortes tensões emocionais começaram a apresentar melhora. Além disso, a prática desperta maior sensibilidade espiritual. Muitos começam a perceber a presença de Deus com mais clareza no dia a dia. A oração se torna mais profunda, a consciência de pecado aumenta e a alma fica mais aberta à graça dos sacramentos. É como se a água benta fosse um lembrete constante de que o lar pertence a Deus. Outro fruto é a proteção contra influências negativas. Quantas vezes já sentimos ambientes carregados,
visitas que deixam uma sensação estranha ou situações que parecem trazer um peso. A água benta, usada com fé, funciona como um escudo. Ela não impede que os problemas apareçam, mas cria uma barreira espiritual contra aquilo que não vem de Deus. Pop Léo XIV usava uma comparação muito simples. Assim como lavamos nossas mãos várias vezes ao dia para evitar doenças, também precisamos lavar espiritualmente nosso lar e nossa vida com água benta para impedir que o mal se acumule. Talvez você mesmo já tenha experimentado algo parecido. Depois de rezar e abençoar a casa, o ar parece mais leve, o coração mais tranquilo e até a convivência entre familiares melhora. Essa não é uma coincidência, é fruto do agir de Deus. E o mais bonito é perceber que esses efeitos não aparecem apenas no ambiente físico, mas também nos relacionamentos. Há relatos de casais que voltaram a se entender melhor, filhos que passaram a respeitar mais os pais e famílias que reencontraram a alegria da convivência. Isso nos leva a uma conclusão fundamental. A água benta é muito mais do que um símbolo, é um canal da graça de Deus. Quando usada com fé e constância, transforma não só a casa, mas também as pessoas que vivem nela. No próximo ponto, vamos aprofundar essa ideia, mostrando como a água benta nos ajuda a crescer em consciência da presença de Deus no dia a dia e a viver de modo mais unido à sua vontade. Um dos frutos mais preciosos do uso constante da água benta é o despertar de uma consciência mais viva da presença de Deus. Não se trata apenas de sentir paz ou ter noites de sono tranquilas, mas de desenvolver uma nova forma de enxergar a vida cotidiana. Como se cada gesto, cada espaço e cada momento estivessem mergulhados na luz divina. Pop Léo XIV dizia que a água benta abre os olhos da alma para perceber a ação de Deus, onde antes só víamos rotina. É como limpar uma janela empoeirada, de repente tudo se torna mais nítido. A fé deixa de ser algo distante, reservado apenas para a missa dominical e passa a ser experimentada diariamente, dentro de casa, no trabalho, nas pequenas escolhas. Quando alguém começa a usar a água benta de maneira consciente, percebe que sua oração se torna mais profunda. Palavras que antes eram repetidas mecanicamente ganham um novo sabor. O coração se abre mais facilmente à graça. E até a leitura da palavra de Deus parece iluminar situações concretas da vida. Outro efeito poderoso é a clareza espiritual diante das dificuldades. Muitos testemunhos afirmam que, após incorporar a água benta à rotina, conseguiram enfrentar problemas familiares, crises financeiras ou doenças com mais serenidade. Não porque os problemas desapareceram de repente, mas porque a pessoa passou a ver cada desafio sob a perspectiva da fé, confiando que Deus está presente e conduzindo a história. Além disso, o uso fiel da água benta ajuda a fortalecer a vigilância espiritual. Pequenos pecados que antes passavam despercebidos começam a incomodar. Atitudes que não estavam em sintonia com o Evangelho passam a ser corrigidas. Esse é o verdadeiro fruto da graça, transformar o coração por dentro. É impressionante perceber como algo tão simples pode produzir tamanha mudança. Um pequeno borrifo de água, acompanhado de fé, se torna um lembrete de que Deus está conosco. A vida deixa de ser fragmentada entre o sagrado e o profano. Tudo passa a ser habitado pelo Espírito. Esse crescimento de consciência também se reflete nos relacionamentos. Pessoas que antes tinham dificuldade em perdoar começam a se abrir ao diálogo. Famílias que viviam tensas encontram motivos para agradecer juntas. É como se a bênção diária criasse um ritmo de paz que contagia todos os ambientes. Outro ponto notável é a intimidade renovada com os sacramentos. Quem cultiva o hábito da água benta frequentemente sente o desejo de se confessar com mais frequência, de participar da missa com mais devoção, de rezar o rosário com mais atenção. A água benta
não substitui os sacramentos, mas os prepara. Ela cria um ambiente interior mais receptivo à graça. Assim, pouco a pouco, a vida espiritual deixa de ser um peso e se torna uma alegria. A casa se transforma num santuário, a família num reflexo da igreja doméstica e o coração num espaço onde Deus habita de forma viva. No próximo ponto, vamos refletir sobre algo ainda mais profundo: a diferença entre os sacramentos e os sacramentais. E por que entender isso é essencial para não cair na superstição. Para compreender verdadeiramente o poder da água benta e dos outros sinais sagrados, precisamos distinguir bem entre sacramentos e sacramentais. Essa diferença é essencial, porque quando não é compreendida, muitos acabam caindo em dois extremos perigosos. Ou tratam os sacramentais como se fossem objetos mágicos, ou os desprezam como simples símbolos sem valor. Os sacramentos, como o batismo, a Eucaristia, a confissão, foram instituídos diretamente por Cristo. Eles comunicam a graça de forma plena, eficaz e objetiva. Quando recebemos um sacramento, Deus age em nós de maneira direta, santificando a alma. Por exemplo, no batismo, somos realmente lavados do pecado original. Na confissão, os pecados são perdoados. Na Eucaristia, recebemos o próprio corpo e sangue de Cristo. Já os sacramentais, como a água benta, o crucifixo, o rosário e as medalhas, não foram instituídos diretamente por Cristo, mas pela Igreja, inspirada pelo Espírito Santo. Eles não conferem a graça por si mesmos, mas dispõe o coração a acolher melhor a graça do sacramento. São como canais auxiliares, sinais visíveis que despertam a fé e criam um ambiente propício para a presença de Deus. Papa Léo XIV dizia que os sacramentais funcionam como as muralhas de uma cidade. O centro da vida espiritual está nos sacramentos, mas as muralhas ajudam a proteger o interior contra ataques externos. Assim, a água benta, o rosário, a medalha de São Bento não substituem a confissão ou a missa, mas reforçam a vida espiritual e afastam distrações ou influências nocivas. Quando esquecemos essa diferença, dois erros acontecem. O primeiro é o da superstição. Acreditar que basta colocar um crucifixo na parede ou uma medalha no pescoço para que tudo se resolva automaticamente. Isso seria tratar os sacramentais como talismãs mágicos. O segundo erro é o do desprezo. Achar que esses sinais são inúteis, apenas enfeites sem poder espiritual. Ambos os extremos nos afastam da verdade. A chave está em usar os sacramentais com fé, entendendo que sua força vem da bênção da igreja e da disposição do nosso coração. A água benta, por exemplo, só manifesta sua eficácia quando unida à oração e à confiança em Deus. Um crucifixo só se torna uma arma espiritual quando é contemplado como sinal da vitória de Cristo. Um rosário só protege quando é rezado com devoção. Essa compreensão nos liberta do risco de confundir fé com superstição. O católico não precisa temer objetos nem acreditar em magia branca. A proteção que recebemos através dos sacramentais é fruto da graça divina, não da matéria em si. Entendido isso, podemos dar um passo além, aprender quais são os sacramentais mais importantes para a vida cristã e como usá-los em conjunto, formando uma verdadeira armadura espiritual para o lar e a família. No próximo ponto, vamos mergulhar nesse tema e descobrir os 7 sacramentais essenciais que todo católico deveria ter em casa e, mais importante ainda, como utilizá-los corretamente. Entre os muitos sinais de fé que a Igreja nos oferece, existem alguns sacramentais que Papa Léo XIV sempre destacava como fundamentais para a proteção espiritual da família e do lar. Ele os chamava de as 7 colunas de defesa, porque juntos formam uma barreira quase intransponível contra as forças do mal. O primeiro é a água benta, que já meditamos longamente. Ela purifica, protege e renova. É o sacramental mais simples e acessível,
mas também um dos mais poderosos. O segundo é o crucifixo, não como objeto decorativo, mas como sinal de vitória sobre a morte e o pecado. Um crucifixo abençoado em cada quarto é um lembrete diário da presença de Cristo. Em momentos de tentação ou angústia, olhar para Ele e rezar pode mudar completamente o coração. O terceiro é o rosário. Mais do que um colar de contas, é uma corrente espiritual que liga a família à Virgem Maria. Pop Léo XIV dizia: o rosário é a espada do leigo. Rezar o rosário, mesmo que apenas uma dezena por dia, é criar uma muralha de intercessão em torno do lar. O quarto é a medalha de São Bento. Carregada dos símbolos de exorcismo e da cruz, ela é considerada um sacramental fortíssimo contra influências malignas. Mas deve ser usada com fé e compreensão, não como amuleto. Muitos sacerdotes recomendam colocar uma medalha abençoada nas portas principais da casa. O quinto é a medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças. Concedida a Santa Catarina Laboré, ela traz a promessa da proteção maternal da Virgem Maria. Usá-la com devoção é como carregar consigo um abraço da Mãe do Céu. O sexto é o sal exorcizado. Embora menos conhecido, é um sacramental muito usado em bênçãos solenes. Pode ser colocado em pequenos cantos da casa como símbolo de purificação ou usado para abençoar alimentos. O sal lembra a aliança de fidelidade com Deus e a necessidade de manter a vida temperada pela graça. E o sétimo é a vela abençoada, especialmente a do Círio Pascal ou a da festa da Candelária. Acender lá em momentos de oração ou em situações de provação é um ato de fé na luz de Cristo, que dissipa as trevas espirituais. Esses 7 sacramentais usados juntos transformam o lar em um verdadeiro bastião espiritual. Pop Léo XIV recomendava que cada família organizasse um pequeno oratório doméstico com esses sinais, um cantinho sagrado para oração e proteção, mas ele também alertava: não adianta apenas possuir esses objetos, é preciso usá-los com fé e constância. De nada serve ter o rosário pendurado no retrovisor do carro se nunca é rezado, nem ter um crucifixo na parede se ninguém o contempla, nem guardar a água benta em um canto sem jamais usá-la. A eficácia dos sacramentais não está na matéria em si, mas na união com a oração e com a vida sacramental. Eles são instrumentos, não substitutos, são convites diários a viver a fé de forma concreta. No próximo ponto, vamos descobrir como integrar esses sacramentais em um ritual diário simples e poderoso, para que toda a família participe e o lar permaneça sempre protegido. Agora que já conhecemos os principais sacramentais, surge uma pergunta prática: como usar-los de maneira integrada, no dia a dia, para que a casa e a família estejam constantemente protegidas? Pop Léo XIV ensinava que não basta ter esses objetos sagrados, é necessário criar uma rotina espiritual, um ritmo de oração que envolva todos da família. Ele chamava isso de ritual diário de proteção. Esse ritual pode ser dividido em 3 momentos: manhã, tarde e noite. 1. Pela manhã, ao acordar, a primeira atitude deve ser um gesto de fé. Antes de qualquer coisa, abençoe-se com água benta, fazendo o sinal da cruz com calma e consciência. Depois, diante do crucifixo do lar, faça uma oração simples: Senhor, consagro este dia a Ti. Protege minha casa, minha família e todos os meus passos. Que tudo o que eu fizer seja para a Tua glória. Se possível, reze ao menos uma dezena do rosário. Essa prática funciona como um selo espiritual para enfrentar o dia. 2. Durante o dia, nos momentos de entrada ou saída de casa, repita o sinal da cruz com água benta. Se estiver com a medalha de São Bento ou a medalha milagrosa, toque-a e reze em silêncio: Jesus, em Ti confio.
Esse simples gesto renova a consciência da presença de Deus ao longo da rotina. Em situações difíceis, discussões, preocupações, notícias ruins, acenda uma vela abençoada e faça uma oração breve. A chama recorda que Cristo é a luz que dissipa qualquer treva. Anuat, esse é o momento mais importante. Papa Léo XIV recomendava um ritual noturno que envolve toda a casa, passe com água benta pelos cômodos principais, especialmente portas e janelas, pedindo proteção para a noite. Abençoe o leito, borrifando água benta no travesseiro e rezando uma oração de entrega do descanso. Reúna a família, se possível, para rezar ao menos um mistério do rosário. Finalize com uma breve oração diante do crucifixo, pedindo que os anjos guardem a casa durante o sono. Esse ritual não precisa ser longo nem complicado. A força está na constância. É melhor fazê-lo todos os dias de forma simples do que apenas em momentos de crise. Além disso, Papa Léo XIV falava da importância dos rituais emergenciais, quando a casa estiver em forte tensão, quando houver brigas, doenças repentinas ou sensação de opressão espiritual. Nesses casos, ele recomendava unir todos os sacramentais em um só ato, fazer o sinal da cruz com água benta, rezar diante do crucifixo, segurar o rosário nas mãos, invocar a proteção através da medalha de São Bento e da medalha milagrosa, e, se possível, acender uma vela abençoada. Esse gesto cria um verdadeiro muro de fogo espiritual ao redor da família. O segredo, porém, não está apenas no objeto, mas na fé com que se faz cada ato. Papa Léo XIV insistia: Deus não olha para a quantidade de rituais, mas para a sinceridade do coração. No próximo ponto, vamos refletir sobre o papel da família inteira nesses rituais, como até aqueles que não têm tanta fé podem ser beneficiados pela oração dos outros. Um aspecto essencial que Papa Léo XIV sempre sublinhava é que a proteção espiritual do lar não depende apenas de um membro da família, mas deve ser um esforço partilhado. Ainda que muitas vezes seja apenas uma pessoa que tem mais fé ou mais constância, quando ela reza e usa os sacramentais, toda a casa é beneficiada. Isso acontece porque, segundo a tradição da igreja, a fé de um pode atrair graças para muitos. Quantas mães e avós, com suas orações perseverantes, sustentaram espiritualmente lares inteiros. Quantos pais, mesmo em silêncio, foram colunas de proteção para esposa e filhos? É importante lembrar, mesmo aqueles da família que não acreditam tanto ou não praticam a fé, podem receber proteção. Deus age por meio do amor e da intercessão. O simples fato de viverem sob o mesmo teto já os coloca dentro desse círculo de bênção. Papa Léo XIV dizia: quando uma vela acesa entra em um quarto escuro, a luz se espalha para todos, mesmo para quem não a acendeu. Por isso, se você sente que está sozinho na prática da fé dentro da sua casa, não desanime. Continue usando a água benta, rezando o rosário, mantendo o crucifixo visível. Sua fidelidade é como uma chama que ilumina todos os demais. Com o tempo, muitos corações acabam tocados pelo exemplo silencioso e começam a participar. É também muito importante envolver as crianças. Ensine-as desde pequenas a fazer o sinal da cruz com água benta, a beijar o crucifixo, a segurar o rosário. Mesmo que elas ainda não compreendam plenamente, esses gestos vão criando raízes profundas de fé que florescerão no futuro. Os idosos também têm um papel especial. Sua experiência e sua sabedoria dão força ao lar. Quando um avô ou uma avó abençoa os netos, é como se transmitissem uma herança espiritual de geração em geração. Outro ponto é a oração em família. Mesmo que breve, uma oração em conjunto tem um poder extraordinário. Jesus mesmo prometeu: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Mateus 18, 20. Assim,
Quando a família se reúne para rezar, mesmo que apenas um Pai Nosso, já cria um ambiente protegido e unido. Não podemos esquecer também dos enfermos. Eles não são apenas receptores da oração, mas muitas vezes verdadeiros intercessores silenciosos. Quantas curas e graças se derramaram sobre famílias, graças às orações de um doente que oferecia seus sofrimentos por amor a Cristo. A água benta, nesse contexto, pode ser usada como sinal de conforto, paz e renovação. Por isso, Papa Léo XIV aconselhava: faça da fé uma herança familiar, não um gesto isolado. Transforme o uso dos sacramentais em parte da identidade do lar. Assim, cada geração cresce sabendo que sua casa pertence a Deus e está sob a proteção do céu. No próximo e último ponto, vamos concluir esta caminhada refletindo sobre o selo final da proteção. A perseverança diária e o compromisso de compartilhar esse conhecimento com outras famílias que também precisam de luz. Chegamos ao último ponto desta reflexão: o selo final da proteção espiritual. Depois de compreender os erros mais comuns, os frutos que a água benta e os sacramentais trazem e como aplicá-los no cotidiano, é hora de gravar no coração a verdade essencial: a chave está na perseverança e no testemunho. Papa Léo XIV dizia que não adianta fazer tudo por alguns dias e depois abandonar. A proteção espiritual se constrói como um muro de pedras. Cada oração, cada bênção, cada gesto de fé é uma pedra colocada no lugar certo. Mas se paramos no meio, o muro fica inacabado e vulnerável. Por isso, é necessário assumir um compromisso de constância. Não espere sentir vontade para usar a água benta, rezar o rosário ou abençoar sua casa. Faça disso uma disciplina espiritual, como quem se alimenta todos os dias. O corpo precisa de comida constante, a alma precisa de oração contínua. Outra verdade poderosa é que a graça recebida se multiplica quando é partilhada. Papa Léo XIV afirmava: quando você ensina outro coração a usar os sacramentais com fé, aumenta também a proteção sobre sua própria casa. É como uma corrente. Quanto mais pessoas se unem na prática, mais forte se torna a barreira contra o mal. Por isso, não guarde só para si o que aprendeu. Ensine seus filhos, converse com seus amigos, presenteie familiares com um pequeno frasco de água benta ou um rosário abençoado. Cada gesto é uma semente de fé que pode florescer no tempo de Deus. E lembre-se, os sacramentais não substituem os sacramentos, mas os acompanham. Mantenha-se próximo da Eucaristia, da confissão, da vida comunitária da igreja. Assim, a proteção não será apenas um muro externo, mas uma fortaleza interior que sustenta sua alma. Para concluir, deixe que esta oração ecoe em seu coração. Senhor, sob o poder da cruz e com o auxílio dos sacramentais que a tua igreja nos confia, sela o meu lar com a tua proteção. Que cada quarto seja cheio da tua paz, que cada membro da minha família seja guardado pelos teus anjos. Dá-nos perseverança para permanecer firmes e coragem para testemunhar a tua luz diante dos outros. Amém. Este é o selo final, a perseverança diária e o compromisso de partilhar. Se você mantiver esses dois pilares, sua casa será cada vez mais um verdadeiro santuário de Deus, um refúgio de paz, proteção e bênção.